Olá meus amigos, como é que vocês estão? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 13 de abril de 2022 e a terceira via, meus amigos, vai de vento em popa. Só que não, né? Vai ladeira abaixo. Assim que Sérgio Moro, o candidato mais promissor da terceira via, deixou o posto, afundou juntamente com o barco, eles tentam desesperadamente achar uma pessoa para ocupar o posto e ser o salvador da nação. Nem Lula nem Bolsonaro, temos um candidato de centro, não é extremista, né? Essa é a conversinha fiada deles. Eles querem um candidato com prudência e sofisticação, né? Bom, o nome da vez é André Janot, um deputado federal, e ele, numa entrevista, passou uma vergonha monumental. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês, vou fazer alguns comentários, mas eu quero que você assista esse vídeo até o fim, porque eu vou mostrar para vocês, por A mais B, quem é André Janot e quem é a terceira via, o que eles representam e qual o projeto deles para o Brasil, tá? Então, preste muita atenção e assista até o fim, tá certo? Olha só. Questões internacionais. A Argentina é nosso grande parceiro. Como é que o senhor vê o presidente da Argentina? Qual é a linha dele? Olha, quando eu estava ali no Congresso Nacional no dia 1º... Olha só, ele pergunta quem é o presidente da Argentina, qual é a linha de trabalho dele, e ele responde outra coisa, né? De janeiro, na posse de Bolsonaro, eu me lembro de uma frase que ele disse, que eu te confesso, apesar de não tê-lo apoiado, me deu alguma esperança. Quando ele disse assim, o Brasil a partir de hoje está livre das amarras ideológicas. E ele citou principalmente a política externa. Isso não aconteceu, a gente apenas mudou o tipo de amarra. Era uma amarra ideológica da esquerda, depois passou-se a ser uma amarra ideológica da direita. Isso é mentira, tá, pessoal? O presidente Bolsonaro sempre falava, olha, nós vamos fazer comércio com o mundo todo sem o viés ideológico. No passado, nos governos petistas, o Lula, a Dilma, eles só financiavam obras em partidos, em países aí alinhados à esquerda, em ditaduras de esquerda, então Cuba, Venezuela, Nicarágua, né? Faziam comércio principalmente, relações aí com esses países. Hoje não, hoje o Brasil faz comércio com o mundo todo, visando o quê? O bem do nosso povo, visando o bem do Brasil, melhor para nós, tá? Agora a gente não financia obras aí em países comunistas. Com outro pensamento ideológico. A minha visão de país, a minha visão da maneira como o nosso país deve se comportar na política externa é de uma maneira a dialogar com todos, abrir conversa com todos os... Não parece o Moro falando? Sabe, o sujeito faz uma pergunta objetiva para esse cidadão, ele vai lá e responde, não, olha, nós vamos resolver o problema da segurança pública com prudência e sofisticação. Parece o Moro, é o poste do Moro, não é possível. Chefes de Estado e buscar sempre aquilo que for melhor para o país naquele momento. Eu não me coloco, Roberto, como alguém de direita nem de esquerda. Você não me respondeu sobre a Argentina. Eu não tenho uma análise profunda sobre o cenário na Argentina hoje. O que sabe quem é o presidente? Sim, sei quem é o presidente, mas Quem é? O presidente da Argentina hoje é o Macron, da França. Macron é o presidente da França. Presidente da França. Não parece aqueles programas de gincana, sabe? Do passo a repasso, ou sei lá. Quem é esse? Errou! Quem é o presidente dos Estados Unidos? Biden. Esse eu sei, é o Biden. Da China? Não sei também. Pois é, o senhor da Argentina preciso saber, né? Roberto, eu acho... ser presidente da República? Eu acho que para ser presidente da República eu preciso saber muito mais o que o trabalhador, a empregada doméstica, o pedreiro, o que ele está precisando. Isso é outra coisa, né? O presidente da República tem que conhecer as questões internacionais também, né? Tem que conhecer, mas não como prioritário. Pois é, né? E aí ele ainda tenta discutir, fala, não, mas eu não tenho que saber disso. Não tem? Peraí, o presidente de um país, presidente do Brasil, não precisa conhecer essas questões internacionais, conhecer os chefes de Estado de outros países? Ora, se ele não sabe qual é o chefe de Estado de outros países, principalmente países que têm relevância no cenário político mundial, e a Argentina tem a sua relevância, a China também, né? A segunda, a terceira maior economia do mundo. Se ele não sabe sequer o nome do chefe de Estado daquele país, você acha que ele vai saber, por exemplo, qual é o tipo de relação comercial que o Brasil tem com a China? O que o Brasil importa da China? O que o Brasil exporta da China? O que a China compra da gente? O que a Argentina compra do Brasil? Você acha que ele vai saber? É óbvio que não, né? Mas segundo o Janones, isso não é prioritário. Ele tem que saber quanto custa o pacote de arroz, né? Ele não tem que saber como abaixar o valor, como diminuir o valor das coisas, mas sim o valor. Só precisa saber isso, né?
Segundo ele, é o mais importante. Agora, olha só, eu vou mostrar para vocês quem é esse sujeito, tá? Vocês lembram da PEC dos precatórios? Que era aquela PEC que viabilizava o pagamento do Auxílio Brasil e de outros programas também? Então, do dia para a noite, o STF decidiu que o governo federal tinha que desembolsar bilhões para pagar aí essas dívidas atrasadas, né? Que são processos aí que estavam na justiça há décadas, né? O PT nunca pagou e agora o STF decidiu que o Bolsonaro tinha que pagar do dia para a noite. Daí, criou-se essa PEC para viabilizar, então, o pagamento do Auxílio Brasil. Então, se essa PEC não fosse aprovada, mais de 17 milhões de famílias ia ficar sem ter o que comer, ia ficar na fome, ia passar necessidade, né? E olha só quem votou contra a PEC dos precatórios, ó. André Janones, Avante, Minas Gerais, votou não, votou contra a PEC dos precatórios. Vamos ver como ele votou, por exemplo, com a PEC do voto impresso, né? Então, olha só, foi reprovado, infelizmente, no Congresso também. André Janones votou não à PEC do voto impresso. Então, olha só que terceira via democrática, né, a favor de mais lisura no processo eleitoral. Então, olha como votou também o André Janones no caso Daniel Silveira, né? Então, ó, como votaram os deputados no caso Daniel Silveira? Sim, é a favor da prisão e não é contra, né? Então, vamos ver como votou o nosso querido deputado André Janones, candidato da terceira via. Tá aqui, ó, André Janones, do Avante, Minas Gerais, votou sim. Sim para a prisão de Daniel Silveira. Essa é a terceira via. Esse é o candidato da terceira via. Foi contra o Brasil, contra os mais pobres, né? Ele que estava falando ali que não, o importante é saber quanto custa o pacote do arroz. Ô Janones, se o Bolsonaro não tivesse implementado o Auxílio Brasil e se ele não tivesse trabalhado e articulado para aprovar a PEC dos precatórios que viabilizava o Auxílio Brasil, as pessoas não iam ter como comprar um pacote de arroz. Que você falou aí na entrevista, né? Acho que eu não coloquei aqui, mas ele falou. Eu preciso saber quanto custa o pacote de arroz, quanto custa o feijão. Pois é, você foi contra a PEC dos precatórios. Você queria que o mais pobre, que o mais necessitado, nesse período de pandemia, que prefeitos e governadores fecharam tudo, impediram as pessoas de trabalhar, passasse fome. Foi isso que você votou, que as pessoas passassem fome, não tivessem o dinheiro do Auxílio Brasil. Você que está vendo esse vídeo, que recebe o Auxílio Brasil, sabe o quanto esse dinheiro representa para você? Está te ajudando? É pouco, a gente sabe disso, mas ajudou bastante, né? Esse cidadão aí foi contra. Foi contra também a PEC do voto impresso. Foi contra também, foi contra Daniel Silveira, né? A favor da manutenção da prisão dele. Essa é a terceira via. Não quer saber de liberdade, não quer saber do mais pobre e não quer saber de respeitar a Constituição. Essa é a terceira via. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e até a próxima.